Fala pessoal, eu vou ensinar para vocês hoje como que a gente vai fazer o isolamento absoluto. A simulação que eu vou fazer aqui vai ser um isolamento que vai de primeiro molar superior até o canino do lado oposto. Então aqui a gente tem nosso lençol de borracha e aqui o arco que a gente vai utilizar. O arco ele tem que ficar centralizado no lençol de borracha e essa parte convexa ela tem que ficar para fora do lençol. Eu não posso colocar o lençol por cima do arco. Então é primeiro o lençol e depois arco. Existem várias técnicas para a gente posicionar o lençol no arco. Uma delas é apoiar os dois sobre a mesa e a gente tem que posicionar o lençol nessas projeções do arco. Não necessariamente precisa de furar o lençol nessas projeções, só tem que esticar o lençol sobre essas projeções. Então a gente vai esticando, a gente posiciona o lençol nessas projeções e depois vai ajeitando o lençol. O lençol ele tem que ficar firme, estendido e liso sobre o arco. Agora, o próximo passo é a gente marcar os locais que vão ser feitas as perfurações. Existem também várias técnicas para fazer isso. Existem gabaritos que eu posso posicionar aqui e furar o lençol. Ou eu posso posicionar o lençol sobre os dentes do paciente e marcar com uma caneta onde os dentes aparecem e depois realizar essas perfurações. A gente marca o centro da oclusal dos dentes posteriores e o meio da incisal dos dentes anteriores. Como eu disse, a gente vai isolar de primeiro molar até canino do lado oposto. Quando a gente remover esse isolamento, isso tem que estar formando um arco. Se isso não estiver formando um arco, é porque algum dente ou ele está desalinhado, ou se você tiver com um paciente que tem os dentes alinhados e os pontinhos não ficou formando um arco, é porque você esticou demais o lençol em algum dente e isso vai ficar fora. Então confere se os seus pontos eles estão alinhados. Então aqui a gente tem canino, lateral, central, central, lateral, canino, primeiro pré, segundo pré e primeiro molar. O perfurador de lençol, ele tem vários furos, dependendo do dente que a gente quer perfurar. Como que a gente pode utilizar? Primeiro furo, o menor, para incisivos inferiores. O segundo furo, para incisivos superiores, incisivo lateral, incisivo central. E percebo, na hora de furar, perceba aqui que esse, ó, ele está batendo em cima da plataforma. Ele não está batendo no furo. Ou seja, eu tenho que fazer, na hora que ele for furar o lençol, que ele encaixe exatamente lá no furo, para ele poder perfurar o lençol. Senão ele vai só marcar ou ele vai perfurar de uma forma errada e depois você vai puxar e fica mais fácil do lençol rasgar. O terceiro furo a gente pode usar para caninos, pré-molares, o quarto furo para molares e o quinto furo quando a gente quiser passar o lençol em cima de um dente que já está com grampo. Então vamos lá. Canino, incisivo lateral, incisivo central, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré. E o molar vai depender da técnica que a gente vai utilizar. Como eu vou mostrar diferentes técnicas, eu vou fazer o furo do molar no último furo, que é quando eu quero utilizar a técnica que eu passo por cima do grampo. Então, molar. Joia, então a gente está com todos os furos realizados. Pessoal, a gente pode passar gel de glicerina nessa parte interna do lençol para ele deslizar sobre os dentes. Agora a gente vai provar o grampo e sempre para provar o grampo a gente tem que amarrar o fio dental nesse grampo. Caso aconteça do grampo escapulir, você puxa esse fio e o paciente não vai correr o risco de deglutir esse grampo, tá joia? E sempre quando a gente for utilizar a pinça porta-grampo, é com a palma da mão aberta. Quero fazer inferior, palma da mão aberta, coloco a pinça com a ponta dele voltada para inferior, posiciono a pinça nos orifícios do grampo e posiciono esse grampo em posição. Tá joia? Caso eu quisesse fazer um molar inferior. Se eu quiser fazer um molar superior, a única coisa que vai mudar é a posição da pinça porta-grampo. Eu vou mudar ela aqui agora, ó. Eu vou deixar a ponta dela voltada para a superior. E da mesma forma, eu posiciono meu grampo na pinça porta-grampo e assim eu consigo posicionar e provar o grampo. Provei o grampo. Como o grampo já está em posição, a primeira técnica que eu vou explicar para vocês é a técnica onde a gente coloca o grampo primeiro e depois passa o lençol por todos os outros dentes. Então a gente posicionou o grampo,
Tá? Já tem o orifício maior para passar sobre aquele elemento dentário. A gente tem que passar esse orifício sobre o grampo que está abraçando o elemento dentário em questão. Sempre que lá atrás agarrar o lençol no outro dente, a gente pega uma espátula, pode ser uma espátula número 1, pode ser uma espátula de resina, pode ser uma cureta de dentina, e passa o lençol por cima desse elemento dentário. Depois eu venho e tiro o lençol por cima dos grampos. E a gente vai colocando agora dente por dente até chegar no canino. Vou tirar o grampo para passar outra técnica também, e depois eu finalizo o isolamento. É o seguinte, a gente primeiro vai passar o lençol sobre o dente em questão, pode pedir para alguém te ajudar e posiciona o grampo. Posiciona por vestibular e por palatina. Agora a gente vai passando as perfurações por todos os outros dentes. E o seu auxiliar, colega, pode te ajudar com o fio dental. Na hora de passar o fio, uma das formas que você pode passar é empurra o fio. Na hora de puxar para cima, muitas vezes o fio ele pode trazer o lençol junto. Então uma das formas de tirar o fio dental do lençol é assim, ó, você joga para vestibular e puxa os dois por vestibular. Consegue me entender? Porque se você puxa para cima, às vezes o lençol ele pode vir junto. Outra forma é puxar para vestibular, mas quando você puxa ele para vestibular, você pode acabar rasgando o lençol. Quando a gente chega no último dente, eu posso travar o lençol aqui no último dente de algumas formas. Eu posso travar com outro grampo, eu posso amarrar um fio dental, ou eu posso também cortar um pedacinho do lençol e colocar esse pedacinho na distal do último dente que a gente está isolando. Mas lógico, esse dente ele tem que ter ponto de contato com o dente adjacente a ele, senão isso vai ficar soltando. A gente tem que invaginar bem o lençol na cervical dos dentes. Pessoal, eu garanto para vocês que no paciente é mais fácil do que no manequim. A gente invagina bem o lençol na cervical dos dentes. Para invaginar o lençol, a gente pode usar uma espátula para jogar esse lençol lá para o sulco gengival, para esse lençol ele invaginar no sulco gengival do paciente. Observa que o lençol ele está invaginado no sulco gengival do paciente. Aqui, o isolamento ele pode estar finalizado para iniciar o tratamento ou não. O que eu posso fazer quando eu quero, por exemplo, retrair mais essa gengiva, se eu quiser retrair mais essa gengiva nesse elemento dentário aqui, posso colocar um grampo nele, mas eu posso retrair também com um fio dental ou com uma fita teflon. Eu vou ensinar com fio dental, que é o que eu tenho aqui em mãos. Você pode passar o fio na mesial e na distal do dente em questão, dá um nozinho, tá? Com esse nó aqui você vai posicionar bem esse fio na cervical, tanto por vestibular quanto por palatina. Lá na palatina, olha o que acontece muitas vezes, ó, ele sobe lá na cervical. Então a gente joga esse fio lá, ele sobe em cima do cíngulo, então a gente joga ele lá para a cervical. E observa como ele retraiu bem essa região. Depois que eu posiciono, eu posso dar mais um nó. E observa como a gente retraiu bem a gengiva desse paciente. Lógico, aqui é um manequim. É um pouco mais difícil invaginar o lençol no sulco gengival dele. Eu não quero deixar esse fio dental solto aqui. Eu posso amarrar ele aqui em cima ou eu posso cortar ele bem rente ao nó. Vou lá próximo do nó e eu corto esse fio dental. Ah, existem várias outras formas. Eu posso dar um nó de rabiola, sabe? Fitinha do Copa do Mundo, rabiola, de pipa. Posicionar esse nó sobre o dente em questão. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Adapto para o palatina e estico no vestibular. Observa que a gente conseguiu o mesmo resultado que o outro incisivo central. Uma outra forma de fazer as amarrias são da seguinte forma. Você vai fazer, segurar dessa forma o fio, passar uma vez, joia? Passei uma vez e passo uma segunda vez.
faço isso aqui. Posiciono sobre o dente em questão. E à medida que eu for puxando, senão ele vai se aproximando. Adapto o fio na região palatina e a sequência vocês já sabem. Às vezes a gente esquece de passar o fio dental lá no último dente. Observe que eu passei lá para verificar se está tudo certo. Você passando lá no início, não precisa necessariamente passar depois. Mas se você botou a técnica que você colocou o grampo primeiro e o lençol por cima, é interessante você passar o fio dental lá atrás. Então aqui a gente fez amarrias em todos os elementos dentários de forma didática, nem sempre precisa de fazer em todos. E lembrando que a gente pode fazer isso com veda rosca. O fio dental ele tem um probleminha que ele absorve um pouco do adesivo. Por isso às vezes é preferível fazer com uma fita veda rosca. Tá? Uma observação antes de eu ensinar vocês a remoção do isolamento. É preferível, sempre que vocês lembrarem, no caso aqui eu não lembrei, peço desculpa, deixar a parte luminosa para baixo, para não refletir e não atrapalhar a sua visualização do elemento dentário. Então eu poderia estar com a parte fosca voltado para cima. Tá? Não vai ter grandes alterações assim, mas pode ser que atrapalhe um pouco a sua visualização. Fez o isolamento absoluto, terminou de fazer o tratamento que você iria realizar e agora chegou a hora de remover esse isolamento. Da mesma forma que as amarrias foram as últimas a serem colocadas, elas vão ser as primeiras a serem removidas. Vocês podem remover com uma sonda exploradora, que tem a pontinha bem fina. Aqui eu não estou com a sonda porque eu não tenho uma sonda nesse momento. Removi as amarrias, tirei com a pinça depois. Tiro tudo que está prendendo o lençol, o grampo e o pedacinho de lençol que a gente havia posicionado. E aqui, os livros não recomendam que você puxe isso todo de uma vez para baixo, para não ficar nenhum pedaço de lençol agarrado entre os dentes. Recomendo que você estique o lençol e puxe e corte entre os dentes esse isolamento. E aí sim, você remove. Bom pessoal, agora rapidamente eu só vou passar para vocês a técnica onde a gente coloca lençol e grampo junto. Para isso a gente tem que usar um grampo que tenha asa, tá joia? Então eu vou colocar o grampo que tenha asa aqui, no caso em um segundo premolar inferior. Então eu fiz um furo maior, porque se eu usar o furo de premolar e tentar encaixar esse grampo, esse furo ele vai rasgar. Então eu fiz um furo com o orifício maior, eu encaixo a asa desse grampo de um lado e encaixo a asa desse grampo do outro lado. Lembrando que essa haste flexível aqui do grampo, ela fica voltada para a distal do elemento dentário. Então eu vou posicionar a minha pinça porta-grampo no grampo e vou posicionar o grampo no dente em questão. Posicionei o grampo no dente em questão e aí eu vou tirar esse lençol em cima do grampo. Joia? O restante vocês já sabem, passar o orifício dente por dente, travar o lençol desse lado com grampo ou com um pedacinho de lençol e fazer as amarrias se necessário. Ah, dessa vez eu fiz certo, ó, o lado luminoso ele está voltado para os dentes e o lado fosco ele está voltado para fora. Tá? Espero ter ajudado, muito obrigado e até a próxima.